Sejam muito bem-vindos à nossa rodada de entrevistas com os candidatos da Grande Vitória. Como vocês já sabem, e eu sempre repito, já passamos por Cariacica, está no ar e você pode assistir nos nossos canais, aqui no canal de YouTube, nas redes sociais com @eshoje e também em eshoje.com.br. Também já passamos pelo município de Serra e Vila Velha, estamos no município de Vitória e hoje eu recebo a única candidata mulher à Prefeitura de Vitória, Camila Valadão. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço ao ES Hoje pela oportunidade de vir aqui apresentar a nossa história, as nossas propostas e aproveito para poder saudar todas as pessoas que estão acompanhando essa entrevista e também saudar aqui todos os trabalhadores do ES Hoje e mais uma vez dizer da importância de espaços de debates para que a gente possa conhecer de fato quem são os candidatos e neste caso a única candidata que está colocada aí no pleito e que pretende ser a primeira prefeita da cidade de Vitória. Como vocês sabem, também estou do lado de Juliana Rodrigues e Eduardo Alencar. Todas essas entrevistas são para te convidar a fazer uma reflexão. E eu quero fazer um outro convite. Se você já tem candidato, todas as entrevistas do seu candidato, compartilha e se inscreve aqui no canal de ES Hoje. Agora, se você não tem, assiste toda com muita atenção, com muito cuidado, quantas vezes for necessário. O mais importante é votar consciente, porque o primeiro turno das eleições acontece no dia 6 e onde tiver segundo turno acontece no dia 27. Bom, vamos lá. Camila Costa Valadão é graduada em Serviço Social e doutora em Política Social. Foi presidente do Conselho Regional de Serviço Social e integrante do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Elegeu-se vereadora de Vitória em 2020 pelo PSOL e deputada estadual em 2022. Deputada candidata. Por que ser prefeita de Vitória? Acho que você resgata bem, Daniele, um pouco a nossa trajetória, uma trajetória de vida dedicada a pensar as questões que afetam a vida da população e que são aí as principais necessidades no dia a dia. Quando fui vereadora na cidade de Vitória, a gente pôde rodar toda a cidade, todos os bairros, entendendo inclusive aquelas que são as falhas da gestão no que se refere, por exemplo, aos equipamentos públicos, no que se refere ao acesso à saúde, à educação, à segurança pública, que é um tema que vem sendo muito colocado porque de fato foi prometido segurança na eleição passada e não é isso que nós vemos na cidade de Vitória no dia de hoje. Então a nossa candidatura ela se coloca porque a gente entende que Vitória pode e merece mais. A gente não acha que voltar ao passado, as experiências que já ocorreram na nossa cidade, é o que está colocado para os desafios do mundo contemporâneo. A gente tem tantos desafios colocados para as cidades brasileiras e esses desafios também estão aqui em Vitória. Então a gente entende que essa cidade pode e merece mais, a gente não precisa de gestão mais ou menos, a gente não precisa de gestão que constrói políticas que não dialogam com a população da nossa cidade. Então eu quero ser prefeita de Vitória porque eu entendo que Vitória pode e merece mais. E por isso a nossa candidatura se apresenta com um programa político consistente que foi debatido em diferentes bairros e regiões da nossa cidade, um programa conectado, eu diria, com os desafios do mundo contemporâneo, né, e como eu disse, são muitos. E candidata, caso seja eleita, qual vai ser a primeira atitude, o primeiro ato da sua gestão? Acho que tem muitas coisas que a gente precisa fazer assim que assumir a administração, mas um dos compromissos que a gente já colocou, inclusive no nosso plano de governo e a partir desses debates, é a composição de um secretariado paritário do ponto de vista de gênero e que também dê conta da diversidade da população da nossa cidade. Um outro compromisso assumido por nós é retomar todos os espaços de participação popular existentes na nossa cidade. E a gente tem dezenas de conselhos municipais que foram enfraquecidos pela atual gestão. A gente tem representatividade de servidores e de vários setores da nossa cidade que não são ouvidos pela gestão atual, que na nossa análise é uma gestão bastante autoritária. Então eu diria que a nossa primeira proposta é retomar a participação popular para que a gente possa, a partir dela, estabelecer as prioridades nas diferentes áreas e conseguir fazer com que a cidade de Vitória retome o seu protagonismo e a sua liderança no estado do Espírito Santo e também em todo o país. A gente está falando de uma cidade linda, com muitas potências, uma potência do ponto de vista econômico, inclusive, e tudo isso não vem sendo devidamente valorizado e aproveitado, e isso será a prioridade da nossa gestão.
Candidata, a ES hoje tem publicado matéria com todos os candidatos a vice-prefeito da Grande Vitória, né, dos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. E eu tive a oportunidade de conversar com uma Cassiel Breda, né, uma pessoa que tem larga experiência política, em gestão, e eu queria saber qual será o papel dele na sua gestão. Excelente trazer essa questão, porque muitas vezes a figura do vice fica muito apagado nos processos eleitorais e, aliás, vale lembrar que a gente teve na cidade de Vitória, inclusive, uma vice-prefeita que teve o microfone tomado da sua mão, né, demonstrando, inclusive, o desrespeito com uma composição. O eleitor precisa saber quem são os vices e as vices, porque a chapa ela é eleita no conjunto. É prefeito e vice, no nosso caso será prefeita e vice-prefeito, né? E a gente vem fazendo todo esse processo de construção com uma Cassiel, que tem, como você mencionou, uma larga experiência no serviço público, e a gente quer utilizar dessas boas experiências e práticas que ele carrega a partir desses espaços que ele ocupou no governo do estado. Hoje ele está, né, constrói a administração no município de Serra, e é importante dizer que a cidade da Serra é a cidade que mais cresceu economicamente no estado do Espírito Santo, enquanto Vitória diminuiu, Serra cresceu, né? Então a gente quer aproveitar essa experiência para trazer também esse protagonismo para a nossa administração. O nosso vice terá espaço, terá protagonismo, e a gente já vem construindo isso, inclusive no processo da pré-campanha e agora da campanha. Você falou de conversas, né, de conselhos, e eu queria que a senhora ressaltasse, explicasse a importância do orçamento participativo que quer retomar na sua gestão, caso seja eleita prefeita. Daniela, esse para nós é um tema fundamental e por isso está no primeiro eixo do nosso programa. O nosso programa, como eu disse, foi um programa construído e ele tem 3 eixos fundamentais. O primeiro é o Vitória Sem Medo, porque a gente quer construir uma cidade com participação e por isso a gente coloca todas as propostas que se referem a essa nova forma de fazer uma gestão na nossa cidade. O segundo eixo é a Vitória das Oportunidades, porque nós precisamos superar as desigualdades existentes na nossa cidade. E o terceiro eixo é o Vitória dos Direitos, porque a gente precisa garantir direitos para as pessoas na sua diversidade. Dentro da participação popular, é importante dizer que hoje a cidade de Vitória retrocedeu. Nós temos mais de 40 conselhos de direitos ou de políticas públicas que foram praticamente desarticulados pela atual gestão e nós queremos retomar o protagonismo desses conselhos como espaço de representação entre sociedade e Estado. Um outro espaço importante nesse sentido que está no nosso programa é a criação de um fórum de conselhos para a gente poder articular todas essas instâncias e construir propostas de forma conjunta. E, por último, garantir o protagonismo da população na discussão do orçamento público e das obras da nossa cidade. Não dá para pensar obra a partir de PowerPoint 3D fechado dentro de um gabinete. Não é assim que se constrói uma gestão séria. Uma gestão séria se propõe a debater as obras com os bairros e com as lideranças, movimentos, setores da nossa cidade. E esse é o fundamento do nosso programa de governo, um orçamento debatido com a população, obras debatidas a partir das prioridades da cidade e não da cabeça, pensando que a cidade é um jogo onde a gente coloca os interesses da população a partir de pesquisas ou dados eleitorais. Para nós, o desejo das pessoas vale mais do que esse jogo com fins eleitorais. Camila, a Vitória, diferente dos municípios vizinhos, ela é pequena territorialmente, né? Não temos, assim, grandes espaços para grandes plantas industriais, grandes empresas para se instalarem aqui no município. Eu queria saber como atrair mais recursos, e gerar também, né, mais emprego aqui na cidade. A gente sabe também que Vitória tem um potencial turístico muito grande. Eu queria saber um pouco mais sobre esse seu plano para essa área econômica. Excelente, porque acho que esse, inclusive, é um dos eixos que talvez nos diferencia de algumas das candidaturas e da atual gestão, inclusive. Para nós, só é possível pensar desenvolvimento econômico vinculado com o social. Então, a gente fala de desenvolvimento socioeconômico, inclusive porque o social ele é uma potência do ponto de vista da economia. Então, a gente está falando de uma cidade que, embora pequena, como você menciona, é uma cidade com potências enormes. Por exemplo, na área da produção do conhecimento, na área da produção tecnológica, na área da economia criativa, na área, por exemplo, de, inclusive, perspectivas econômicas mais modernas, eu diria as startups, que vêm, inclusive, apresentando como soluções em várias áreas. No nosso plano econômico, a gente faz essa articulação entre
entre economia e o social, para que a gente possa, inclusive, utilizar das potências que a nossa cidade tem. A gente quer fortalecer a economia criativa, a gente quer fortalecer as pequenas e médias empresas, a gente quer ter um planejamento econômico. Isso é importante dizer. Não se constrói economia sem planejamento estratégico e sem articulação com os demais municípios, com o governo do estado e com o governo federal. A cidade de Vitória hoje está isolada. Literalmente a ilha, no sentido geográfico, se tornou ilha do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, o que faz a nossa cidade, inclusive, diminuir no aspecto econômico, social. Então nós queremos recuperar também esse protagonismo, trazendo para Vitória essa referência estadual na produção do conhecimento, na produção da economia criativa. Fecho dizendo, Vitória tem a única universidade federal do Espírito Santo situada no seu território. Qual é o diálogo que a atual administração já fez com a Universidade Federal? Vitória tem aqui o Instituto Federal, o primeiro do Espírito Santo. Qual é o diálogo que é feito com o Instituto Federal ou ainda com as instituições de produção do conhecimento privadas, que a ampla maioria delas estão na cidade de Vitória? Nós queremos estreitar essas relações e transformar a nossa cidade numa potência na produção do conhecimento e na economia criativa. Candidata, na última pesquisa realizada pelo Instituto Perfil a pedido de AS Hoje, os eleitores apontaram como maiores problemas de Vitória segurança, com 44,38% das indicações, saúde, com 16,38%, mobilidade urbana, com 7,38% e educação, com 5,13% das indicações. Eu gostaria que a senhora falasse sobre as suas impressões sobre cada uma dessas áreas e quais são suas propostas. Essas são áreas fundamentais que tocam todos os dias na vida da gente, né? Quando a gente sai de casa, a gente precisa de segurança. Quando a gente tem um filho, a gente precisa que o nosso filho estude. Quando a gente tem uma questão de saúde, não só na ausência de saúde, mas é fundamental a gente ter, por exemplo, exames, prevenção, que essa é uma dimensão fundamental também. Então, essas áreas, não por acaso, aparecem como prioridade na vida da população e são também prioritárias do ponto de vista do nosso programa de governo. Vou tentar pontuar área a área de maneira rápida, porque são muitas e cada uma delas exige, de fato, um esforço de pensar os problemas para apontar soluções que superem esses problemas. Na área da segurança, como eu disse, foi prometido paz. E o que nós vimos na cidade de Vitória foi o aumento dos conflitos no último período. E isso não é por acaso. Podem atribuir a determinadas facções. A gente prefere assumir que o problema também está na gestão local. Porque é importante dizer, quando a gente se fala, por exemplo, das áreas mais periféricas da nossa cidade, não se constrói política de segurança sem pensar as demais políticas sociais. O que a gente vem vendo nas cidades nos bairros mais periféricos da nossa cidade é a ausência do poder público. E quando o poder público está ausente, obviamente, ali pode se desenvolver várias outras práticas que, inclusive, desvirtuam daquilo que a gente entende que precisa ser o espaço público. Então, segurança pública significa pensar todas as políticas sociais, significa investimento nos territórios mais vulneráveis e significa também monitoramento, diagnóstico, participação popular e articulação institucional. Nada disso a atual gestão tem capacidade de fazer e, por isso, Vitória foi a única cidade da região metropolitana da Grande Vitória que aumentou os números de homicídios ao invés de diminuir. As outras cidades diminuíram, Vitória não, e isso não é por acaso. Isso é por falta de competência de um delegado que vendeu segurança e não conseguiu entregar melhorias nessa área na nossa cidade. Do ponto de vista da educação, de maneira muito breve, Vitória tem uma rede bastante estruturada e isso é resultado, inclusive, de um longo processo de investimento, mas essa gestão enfraqueceu a principal potência da educação de Vitória, que é a gestão democrática das nossas escolas. A gestão democrática, ela é fundamental para garantir a qualidade da educação do município e essa gestão vem enfraquecendo exatamente o principal ponto no que se refere a essa área. Na área da saúde, nós precisamos pensar que saúde é prevenção e saúde é promoção. O nosso programa de governo, digo com muita tranquilidade, é o mais robusto
na área da saúde, é o programa mais completo, porque entendemos que o pós-pandemia significa fortalecer o SUS e o que nós queremos fazer é reverter a lógica de enfraquecimento do SUS conduzida por essa gestão que ampliou as terceirizações no município. Nós queremos profissionais concursados e qualificados para atender a nossa população nas unidades básicas de saúde, nos nossos pronto-atendimentos e, aliás, insuficientes. Nós precisamos ampliar os equipamentos na área da saúde e fecho dizendo, uma das coisas que já está no nosso programa de governo é a construção de uma UPA na região continental na nossa cidade. Nós temos apenas 2 pronto-atendimentos em décadas e já não dá conta mais do que são as demandas da nossa população. O último ponto, candidata, é a mobilidade e eu quero que a senhora faça suas impressões de como está, fale, mas também desenvolva sobre a prioridade dos deslocamentos a pé e não motorizados a quem precisa de grandes deslocamentos que está dentro do seu programa de governo. Mas eu queria só acrescentar também, as obras que foram iniciadas, que estão em andamento e não foram entregues nessa gestão, caso a senhora seja eleita, vai concluir? Daniele, assim, o prefeito anunciou um monte de obra na véspera da eleição, aquela velha tática de anunciar obra para tentar ganhar a eleição. Inclusive, na minha análise, como eu mencionei, sem debater com as comunidades. Posso dizer, por exemplo, o anúncio do Mergulhão, aqui na região de Jardim Camburi, ou também o anúncio do Tancredinho, no bairro em Jardim da Penha, entre outras obras, né? Aquela velha estratégia de dizer que vai fazer para ver se leva mais um mandato. O nosso compromisso é debater as obras com a sociedade. Foram feitos anúncios, foram apresentados PowerPoints 3D, muitas vezes como tática eleitoral, e a gente quer analisar todos esses anúncios para poder entender a pertinência dessas obras e o real investimento. A gente viu no último período 200 milhões de reais para construir asfalto. Asfalto sobre asfalto, é importante dizer, porque foram asfaltadas ruas na nossa cidade que não precisavam ser asfaltadas. A gente trocou, essa gestão trocou o pediatra da unidade básica de saúde por asfalto. É isso que a gente viu. A troca de pediatra por asfalto para poder ganhar a eleição. Então, o nosso compromisso é analisar todas as obras que foram anunciadas e debater com as comunidades se de fato é esse o formato, se são essas obras. Como eu disse, a participação popular será prioridade da nossa gestão. Sobre o seu projeto de mobilidade, deslocamentos a pé e não motorizados. Ótimo. A mobilidade é um dos eixos que a gente atuou bastante quando eu fui vereadora e também agora na Assembleia, porque a gente entende que mobilidade é um direito. As pessoas têm que ter o direito de ir e vir com segurança. A gente, inclusive, tem na cidade de Vitória avenidas que são avenidas da morte. A gente pode pensar Dante Michelini, a gente pode pensar Fernando Ferrari. Se a gente pega os índices do Estado, a gente vai constatar a quantidade de pessoas que são mortas nessas avenidas pela ausência de um plano de mobilidade. Uma das coisas que a gente já denuncia há algum tempo é que a atual gestão não teve competência para poder fazer um plano de mobilidade urbana. Isso que deveria ter sido feito por todas as cidades, muitas já implementaram e a nossa ainda não. Então, como melhorar, por exemplo, o engarrafamento, como melhorar o transporte público, como garantir esse direito se a gente não tem um planejamento com participação popular? Então, nessa área, o nosso primeiro compromisso é transformar a atual CETRAN, que é a Secretaria de Trânsito, em Secretaria de Mobilidade, porque a gente não quer só debater trânsito, a gente quer discutir o nosso direito de ir e vir na sua completude. Então, isso significa pensar a mobilidade humana. Um outro compromisso nosso nessa área é a implementação do Plano Municipal de Mobilidade com participação popular. Quando você menciona, e isso é engraçado porque chamou a atenção mesmo das pessoas, essa coisa do deslocamento a pé. Mas quem está nos assistindo precisa pensar que tem várias pessoas que têm o seu direito de ir e vir cerceado nessa cidade. Porque os sinais têm um tempo que não possibilita um idoso ou uma pessoa com mobilidade reduzida de atravessar, porque o tempo do sinal é rápido demais, e não respeita o tempo das pessoas. A gente precisa pensar que quem é cadeirante tem dificuldade de circular nessa cidade,
porque as calçadas não são adequadas, porque não há formas de se locomover, e a gente precisa valorizar o nosso direito de transitar por essa cidade. Então, foi proposital no nosso programa trazer a mobilidade a pé para o centro do debate, porque eu quero ter uma cidade humanizada, que respeite o pedestre, que eu possa atravessar ruas sem correr o risco de ser morta. Então, isso é humanizar o debate da mobilidade. A gente quer uma mobilidade para as pessoas e não mobilidade para os carros. Então, isso é o fundamental no nosso plano nessa área. Só queria aproveitar para complementar um pouquinho essa questão da mobilidade. Você fala também da mobilidade a pé e a gente vê que em determinados momentos Vitória passou por alguns problemas na questão de ciclovias, né? Já foi debatido sobre retirar algumas vagas de estacionamento, porém houve algumas questões ali que impediram que isso acontecesse. Queria saber também se a questão da ciclovia para melhorar também o fluxo, já que temos algumas avenidas aqui que não tem ciclovia e a gente percebe muita gente de bicicleta em calçadas. Eu queria saber um pouquinho também sobre essa questão. Excelente, Eduardo, porque a bicicleta é meio de transporte de muita gente na nossa cidade. Inclusive, os aspectos geográficos de Vitória favorecem uma mobilidade a partir da bicicleta. Então, essa poderia ser uma estratégia pública de investimento para que a gente pudesse melhorar, inclusive, o trânsito da nossa cidade. Bicicleta melhora a saúde física e mental, isso está amplamente comprovado. Bicicleta polui menos, então ela dialoga, inclusive, com esse contexto que nós vivemos de mudanças climáticas, de fenômenos climáticos extremos. Bicicleta, inclusive, está dentro de um dos eixos do desenvolvimento do milênio, assim, da Organização das Nações Unidas, porque ela é mesmo um modal de transporte que pode gerar saúde, bem-estar, reduzir engarrafamentos e melhorar as nossas condições ambientais. Então, nós acreditamos na bicicleta. Gente, o único combustível que a bicicleta precisa é feijão com arroz, né? Assim, é importante dizer isso. Ela não precisa de combustíveis fósseis, piorando os aspectos ambientais. Então, a gente pretende ampliar as ciclovias da nossa cidade. Há uma demanda antiga, por exemplo, que perpassa a construção de uma ciclovia na Avenida Maruípe. Ali tem várias pessoas que circulam de bicicleta, correndo risco todos os dias no meio dos carros. Então, a gente quer avaliar quais são as principais vias que precisam de investimento para que a gente tenha ciclovias. Além disso, a gente quer ciclofaixas, a gente quer sinalização, a gente quer redução de velocidade, a gente quer conscientização para o respeito ao ciclista e a gente quer também o município fomentando as bicicletas, a partir inclusive de investimento às empresas. A gente teve um projeto de lei para fechar na Assembleia que criou o selo Empresa Amiga da Bicicleta, né? Então a gente quer também fomentar essas boas práticas no âmbito da administração municipal. Candidata, eu vou voltar no início da nossa entrevista. Eu li, né, da sua participação em política social, em direitos humanos, no serviço social e de mãe para mãe, de mulher para mulher. Eu queria saber como transformar Vitória numa cidade mais inclusiva, mas eu quero um aspecto muito específico. Crianças atípicas, as famílias atípicas, elas têm algumas, a rede de apoio única e exclusivamente à escola. Nós não temos aqui na cidade de Vitória serviços que atendam essas famílias. Quem tem plano de saúde já tem dificuldade, quem não tem, ainda mais. Queria seu olhar sobre isso, como transformar Vitória uma cidade mais inclusiva. Esse é um dos eixos do nosso programa de governo, inclusive, né? Assim, a gente tem um eixo específico para poder pensar as pessoas com deficiência e também a gente traz esse olhar para as mães. Eu sempre digo que uma cidade boa para as mulheres e para as mães é uma cidade boa para todo mundo. Então, a gente quer que essa cidade possa acolher essa mãe nos diferentes espaços e isso passa por investimento e por reconhecimento. Uma das coisas que a gente ressalta, por exemplo, o nosso mandato acompanhou muito isso, na rede municipal de Vitória, é a ausência, por exemplo, de cuidadores e
Todas as vezes que eu rodo os bairros da nossa cidade, eu escuto isso. Aliás, em campanha, tenho escutado muito. Escutei recentemente aqui no bairro Maria Ortiz uma mãe dizendo que não conseguiu matricular o seu filho até hoje, né? E a gente falava, manda pra gente que a gente quer fazer essa denúncia. Isso é uma violação de direitos, não só dessa mãe, mas dessa criança que precisa ter acesso à educação. Então, a gente coloca no nosso programa de governo um conjunto de direitos para as pessoas com deficiência, entendendo a necessidade da gente ter uma gestão comprometida com a superação do que hoje nós chamamos de capacitismo, que é essa lógica ainda muito preconceituosa, que entende que pessoas com deficiência precisam ficar trancadas dentro de casa. Nós achamos que não. Pessoas com deficiência, independente da deficiência, se física, se transtornos, né, elas precisam ter o direito de circular pela nossa cidade, de estar na saúde, de estar na educação, de estar em práticas esportivas, de acessar a cultura. Então, a gente propõe um conjunto de medidas para a gente superar as barreiras que estão colocadas para essas pessoas. Tanto barreiras arquitetônicas, a nossa cidade tem inúmeras, como também o que nós chamamos de barreiras atitudinais, que são as nossas atitudes que discriminam essas pessoas. A gente quer uma gestão comprometida com a superação dessas barreiras. Candidata, eu queria falar agora sobre relacionamento. Queria saber o que Vitória precisa fazer para voltar a receber recursos do Estado e do governo federal. Vitória precisa virar essa página dessa gestão e eleger uma prefeita com capacidade de debate, diálogo, que vai fomentar a participação popular, que vai fomentar o diálogo institucional e também com o governo do Estado e com o governo federal. Não dá para fazer gestão fazendo pirraça. E a gente tem hoje em Vitória uma gestão que faz pirraça e não dá mais. Então, a melhor forma da gente voltar com os investimentos, sem dúvida, é votar 50, é votar no PSOL Camila Valadão para prefeita. Deputada, a senhora vem em uma chapa isolada entre PSOL e Rede. O que faz para testar, como vai fazer a construção da sua equipe, não tendo outros partidos, né? Não tendo uma ampla aliança, como pensa em construir sua equipe? Daniele, a gente está no primeiro turno, né, da eleição, a gente está seguro que a gente tem todas as chances de ir para o segundo. E no segundo, obviamente, a gente pretende ampliar o diálogo com partidos que tenham acordo com o nosso programa, o nosso diálogo com os demais partidos, inclusive para poder pensar a composição de uma futura gestão nossa, será pautado nos princípios e no direcionamento político que será votado pelos eleitores. A gente não vai pegar esse programa que a gente elaborou e guardar na gaveta no segundo turno para fazer negociações com partidos. Isso não está colocado. O nosso compromisso será em manter princípios, em manter tudo o que foi pactuado com os eleitores e, a partir disso, nós temos certeza que tem muita gente que vai preferir o nosso projeto político, porque o que está aí é completamente autoritário, fechado em si mesmo, e a gente entende que a gente tem muito mais capacidade de dialogar, inclusive, com os demais partidos. Bom, candidata, a gente está chegando ao final aqui da nossa entrevista. E agora, então, eu queria saber por que o eleitor de Vitória deve eleger Camila Valadão. Agradeço pela oportunidade e dizer que peço, inclusive, para conhecerem mais da nossa história, as nossas propostas, seguirem a gente nas redes sociais, acessarem o nosso programa de governo e também votar em Camila Valadão, porque, sem dúvida, é a candidata que está preparada para poder colocar Vitória em qualidade de vida, em serviços públicos de referência, para colocar as pessoas no centro do cuidado da nossa cidade. E eu, como assistente social, sem dúvida, entendo todo o meu processo de formação como espaço que habilita, capacita para a gente poder promover esse cuidado. E, por último, quero dizer também a importância de votar nos candidatos e candidatas do PSOL para a Câmara Municipal de Vitória. Uma prefeita precisa de uma boa Câmara para poder qualificar a nossa cidade. Todos os candidatos estão nas nossas redes, então quem quiser conhecer, eu convido a acessar as nossas redes. Obrigada, candidata. Sucesso nessa caminhada. Obrigada a você que ficou conosco até agora e tem acompanhado todas as entrevistas aqui no canal de ES Hoje, em eshoje.com.br e também nas nossas redes sociais. Eu te convido a curtir, compartilhar, se inscrever no canal e, principalmente, fazer a melhor reflexão. As eleições acontecem no dia 6 de outubro para vereador e prefeito. E onde tiver segundo turno, acontece no dia 27. Eu te agradeço. ES Hoje nas eleições 2024.